Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, Despertando o Conhecimento. Esta é a última parte do vídeo, a qual nós vamos gravar, que é concernente à preparação para os exames da 12ª classe. Esta aqui corresponde à parte 3 do vídeo. Então, você que ainda não viu a parte 1 e 2, então poderá ver essa parte 1, 2 e 3 e siga o nosso canal Despertando Conhecimento, partilhe com amigos e familiares. Você que deseja ser parceiro deste conteúdo que nós estamos a partilhar aqui, então você poderá fazer através do MTS, MOL, você quer nos ajudar para que nós possamos publicar mais vídeos e possamos partilhar conteúdos de outras disciplinas. E voltar a salientar que este conteúdo é exclusivo apenas para os que querem preparar para os exames da 12ª classe, porque os conteúdos aqui foram resumidos de tal forma que respondam os objetivos das matrizes. Eu sou Ernesto Langa. Você que quer preparar para os exames de admissão, sonha principalmente em fazer medicina, poderá contactar-nos através deste número que está aí, 8487 88 57 541, para chamadas, SMS, assim como WhatsApp. É só dizer que vimos a partir do YouTube e vai ganhar um desconto. Ok, avançando, voltando a referir que esta aqui é a parte 3. Então, a parte 3 correspondia à questão da fisiologia animal. Então, vamos definir a fisiologia animal, que seria o ramo da biologia, que estuda sobre os tecidos em células animais. Ou seja, este aqui, o tecido seria um conjunto de células. Então, aqui nós vamos estudar muito mais acerca dos tecidos nesses organismos animais. Nos animais superiores, os tecidos são classificados conforme as suas funções em 4 tipos principais. Temos aqui praticamente são 4 sim: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. O tecido sanguíneo não estamos a incluir, mas tem que incluir na parte do tecido conjuntivo. Então, o tecido epitelial é a parte que vai cobrir a superfície do corpo e revestir certas cavidades internas. Então, este aqui serve como barreira de proteção e tem funções como absorção e secreção. Então, o tecido epitelial, então nós vamos encontrar que vai cobrir a superfície dos órgãos. Tecidos conjuntivos, este aqui fornece suporte estrutural, funciona conectando diferentes partes do corpo, desempenha funções como armazenamento de energia e transporte de substâncias. Muscular são responsáveis pela contratibilidade, então permitindo o movimento de diferentes partes do corpo e da locomoção. Então temos os músculos, que nós vamos ter aqui a questão do tecido muscular. Tecido nervoso, este aqui será especializado na recepção, percepção, transmissão dos impulsos nervosos. E aqui no tecido nervoso nós vamos falar muito mais de forma detalhada, tentando especificar muito mais qual é a unidade funcional do sistema nervoso, falando um pouco acerca do neurônio, conhecendo a sua descrição, sabendo estrutural, quais são as estruturas que vão compor o neurônio. Temos o tecido sanguíneo, que é um subtipo do tecido conjuntivo. Ele é constituído por glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Falando especificamente do tecido epitelial, então este aqui dissemos que ele vai revestir a superfície dos órgãos do corpo. Então este aqui atua a proteção de estruturas subjacentes, e uma das particularidades é que este tecido epitelial apresenta células justapostas, ou seja, as células estão grudadas umas às outras. E o tecido epitelial ele não apresenta os vasos, não tem vascularização, não tem vasos sanguíneos. O que nós vamos encontrar é que ele vai ser nutrido pelo tecido que está subjacente a ele. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Onde é que nós vamos encontrar, por exemplo, a questão do tecido epitelial? Nós podemos encontrar o tecido epitelial na superfície da pele, revestindo o trato digestivo, onde é responsável pela absorção de nutrientes. Por exemplo, temos vários tipos de epitélio conforme a disposição das células. Temos o epitélio pseudoestratificado, ok? Então, onde é que nós encontramos aqui o pseudoestratificado? Temos mais ou menos este aqui, as células da forma como elas estão ajustadas. Elas não estão de uma forma meio que uniforme. Então, se forem a ver aqui, essas células aqui, ok? O tipo de células que nós vamos ter aqui do tecido estratificado. E temos também, vamos encontrar o epitélio pavimentoso estratificado também, que nós vamos encontrar muito mais na questão do esôfago. Então,
Este aqui, o epitélio pseudoestratificado, nós vamos encontrar na parte da mucosa nasal. O epitélio cilíndrico, ok? Vamos encontrar no rim, então tem esta caracterização. O epitélio pavimatoso simples, vamos encontrar este aqui, encontra-se muito mais no pulmão. O epitélio colunar estratificado, então vamos encontrar na questão da uretra. O epitélio perismático simples, vamos encontrar ao nível do estômago. Então, este epitélio, ok, perismático simples, encontramos ao nível do estômago. Ou seja, o mais importante aqui é sabermos que o tecido epitelial, ele apresenta células justapostas, elas estão grudadas umas às outras, e onde é que nós vamos encontrar cada um desses tecidos. O tecido conjuntivo é que fornece suporte estrutural e metabólico aos órgãos e tecidos do corpo. Este inclui vários tipos de tecidos. Temos o tecido ósseo, vamos ter a questão do coisa, vai constituir muito mais a questão dos ossos, etc, etc. Temos o tecido cartilaginoso. O que seria mais ou menos uma cartilagem? Se tu fores a ver, por exemplo, na questão da orelha, a orelha é meio que maleável. Ali o tipo de tecido que nós vamos encontrar uma cartilagem na orelha. Cartilagem seria o processo de formação dos ossos. Ok? É o processo de formação dos ossos. A cartilagem ela pode evoluir para um osso. Por exemplo, nós vamos encontrar, por exemplo, ok, o que seria uma cartilagem? Por exemplo, na galinha, naquela parte do osso da coxa. Então, na parte superior, aquela parte meio que crocante, transparente, aquilo seria uma cartilagem. Então, o tecido adiposo, estamos a falar muito mais acerca da gordura que nós vamos encontrar. E temos também o tecido sanguíneo, que é constituído pelas células sanguíneas, que nós vamos poder descrever detalhadamente mais em frente. Então, falando especificamente do tecido adiposo, o tecido adiposo, ok, tem essas células, praticamente nós vamos conseguir observar aqui esses espaços aqui, esses espaços que são livres, ok? Isto aqui, o que acontece isto por quê? Por causa da presença da gordura aqui. Estamos juntos? Essas aqui são células ricas em gordura. Então, zonas onde há gordura, o tipo de tecido e células, nós vamos encontrar elas organizadas desse sentido. Então, o conjunto dessas células aqui vai formar o tecido adiposo. Aqui temos células sanguíneas, ok? Temos o caso dos glóbulos brancos, temos aqui plaquetas, etc, etc. O tecido conjuntivo fibroso, ok? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Temos aqui o tecido conjuntivo fibroso e, ok, temos o tecido cartilaginoso também, as células cartilaginosas, temos aqui os condrócitos, temos essas lá, condrócitos são essas células aqui que vão participar na questão da formação dos ossos. Esses aqui depois vão evoluir, vão formar a questão do coisa. Temos aqui o tecido ósseo, ok? Temos aqui os osteócitos, que são essas células que nós encontramos aqui ao nível dos ossos. Então temos o tecido conjuntivo frouxo também, etc, etc. Ok, o que é que nós vamos ter aqui? Vamos ver também a questão do tecido muscular. O tecido muscular ele é responsável pelos movimentos do corpo. Vamos ter três tipos de tecido muscular. Temos o tecido muscular, ou seja, o músculo estriado esquelético. Este aqui é responsável pelos movimentos voluntários. Por exemplo, eu digo levanta a mão, vais levantar a mão. Abaixa a mão, vais abaixar a mão. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Este aqui é responsável pelo movimento dos ossos e pela postura. Ou seja, aderido ao osso, nós temos um músculo. Então, o músculo ele é responsável por esta questão da contração do osso. Ou seja, se eu digo levanta a mão, tu vais levantar a mão e ao mesmo tempo levantas. Aí a contração de vários tecidos. Falando principalmente dos músculos, então tu vais contrair o músculo e vais contrair também a questão de quê? Dos ossos. Então, o músculo estriado esquelético, os movimentos aqui são voluntários. O liso, então nós vamos encontrar, por exemplo, na estrutura dos órgãos internos, por exemplo, como o caso do estômago e dos intestinos. Nos intestinos existe aquilo que nós chamamos de peristaltismo, que são movimentos involuntários. Então, se tu fores a colocar o teu ouvido na barriga de alguém, has de perceber que há movimentos muito leves lá no intestino. Que às vezes, por exemplo, quando nós estamos com fome, depois começamos a ouvir os intestinos a roncar. Então, são aqueles movimentos peristálticos que são involuntários. Aquilo praticamente é meio que controlável. É incontrolável.
Então, de certa forma, vocês podem perceber essas ligeiras alterações, ok? Nem seriam exatamente alterações, esses movimentos vocês podem vir a perceber quando forem a colocar o ouvido na barriga de alguém, vocês podem auscultar. Então, perceber que existe esse peristaltismo, mas há momentos que o peristaltismo é mais acentuado, então é mais audível. Então, o peristaltismo praticamente não, não, não é um movimento controlado. Ok, temos aqui, por exemplo, o estriado cardíaco, que este aqui praticamente está presente no coração. Então, isto aqui também vai estar responsável pela questão dos movimentos involuntários. Ou seja, de uma forma resumida, vocês devem saber onde é que nós encontramos cada tipo de tecido. No músculo, o músculo estriado esquelético, nós vamos encontrar no coxo. Ok, da perna, esses músculos que nós conseguimos movimentar. Então, este aqui, o não liso, são esses que nós vamos encontrar muito mais que estão dispostos ao nível dos órgãos internos. Estamos a falar, por exemplo, para o caso do estômago e do intestino. Os movimentos que eles vão coordenar são movimentos involuntários. Então, o cardíaco, este aqui vamos encontrar muito mais, é discardíaco, é no coração, é estriado cardíaco. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Este músculo estriado cardíaco, que está presente no coração, vai fazer aqui, regular os movimentos involuntários. Se eu digo, por exemplo, por que os movimentos são involuntários? O coração, ninguém manda o coração parar de bater. Tu dormes, estás a movimentar, mas o coração está a palpitar, está em movimento, etc, etc. Então, está a desempenhar a sua atividade. Mas tu podes dormir e não mexer, podes decidir não mexer a mão. Então, os movimentos aí são voluntários. Por isso que nós estamos a dizer que o músculo estriado esquelético, ele vai estar responsável pelos movimentos voluntários. E esses músculos, nós vamos perceber que eles vão ter uma certa anatomia, vão ter uma certa histologia. Ou seja, eles têm uma certa composição a nível celular, uma certa estrutura, etc, etc. Ok, sem querer muito mais avançar, vamos lá aprofundar. Aqui temos o músculo estriado cardíaco, que nós já encontramos aqui, ao nível do coração. Temos aqui o músculo esquelético, ok? Temos esses músculos, é o músculo esquelético. Temos aqui o músculo não estriado, ou seja, o músculo liso. Então nós encontramos ao nível do que? Dos intestinos. Temos aqui o intestino delgado, depois aqui temos o intestino grosso. Então esta porção do intestino grosso. Então, ao nível dos intestinos, nós vamos encontrar estes tipos de tecido. Então, em relação ao tecido nervoso, falar de tecido nervoso é imperioso que falemos acerca do neurônio. Então, o neurônio é a unidade funcional do sistema nervoso. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Aqui o mais importante no neurônio é saber que ele é a unidade funcional do sistema nervoso, porque se, por exemplo, tu recebes um toque, alguém te toca, tu sentes que alguém me tocou. Então, isto aqui é graças aos neurônios, que eles enviam aquilo que nós chamamos de impulso nervoso. Então, o impulso nervoso é um sinal elétrico que é enviado ao nível do organismo, que vai até o cérebro. O cérebro diz que se é uma informação de estar quente ou estar frio, se está quente, ele diz que tira a mão. Então, o movimento é rápido. Então, aqui do impulso nervoso. Então, o que é que nós vamos ter? Mas aqui nós vamos descrever muito a questão do impulso nervoso, porque isso aqui faz parte lá do sistema nervoso. Isto aí não é matéria para o curso a ser avaliado. Então, aqui nós temos a questão do corpo celular, ok? Este aqui. Aqui temos os dendritos, temos o núcleo, aqui temos o que? O axônio, esse aqui. Aqui temos a bainha de mielina. Então, temos as bainhas de mielina, temos aqui esse axônio, esse fio que passa por dentro. Então, aqui temos esse axônio. Então, aqui temos as terminações nervosas, aqui acho que não está descrito. Então, temos as terminações nervosas. Então, o mecanismo do impulso nervoso é corpo celular, ok? Que seria dendritos, depois bainha de mielina, ou seja, bainha de mielina, axônio, vai até as terminações nervosas. Então, este seria o mecanismo do impulso nervoso. Lá no sistema nervoso, quando nós estivermos a falar detalhadamente, nós poderíamos ver muito mais acerca das sinapses, etc, etc. Então, sinapse seria a transmissão do impulso nervoso de um neurônio para o outro. Mas isso não vem ao caso. Ainda na histologia animal, vamos falar muito mais acerca das células sanguíneas. Então, aqui nas células sanguíneas é muito importante nós procurarmos entender qual é a função de cada uma dessas células. Por exemplo, temos a questão do plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo seria a parte líquida do sangue,
E depois temos os eritrócitos. Os eritrócitos, eles correspondem à parte vermelha, ok? São células vermelhas ou glóbulos vermelhos. Esses são responsáveis pelo transporte de gases, transportam oxigênio e dióxido de carbono. Então, no sistema respiratório, quando nós vamos a falar acerca da questão da hematose pulmonar, etc, etc. Então, como é que vai ocorrer esse processo da hematose? A hematose pulmonar, quem carrega o oxigênio que nós, ou seja, inspiramos, são os eritrócitos. Então, e quem remove o dióxido de carbono também são os eritrócitos. Então, eles enviam até os pulmões, tudo ocorre ao nível dos pulmões. Mas o mais importante aqui é só sabermos que esses eritrócitos têm a função do transporte de gases, que seria o gás o carbônico, que é o dióxido de carbono, e o oxigênio. Os leucócitos ele têm a principal função na defesa do organismo. Plaquetas participam na questão da coagulação. Ok, temos aqui essa estrutura. Esta aqui é um sal, é um sangue. Ok, aqui já está centrifugado. Centrifugação, iríamos passar isto aqui por uma máquina. Ele gira por algum tempo, depois a separação. Então, o que é que nós vamos ver aqui? Vamos ver 3 camadas. Temos aqui esta camada, que seria a camada de hemácias, que fica mais para baixo. Então, são essas células que são responsáveis pelo transporte do oxigênio, que dão a cor vermelha ao sangue. Então, o sangue é vermelho muito mais por causa dessas células. Dentro dessas células aqui temos estruturas denominadas hemoglobina. A hemoglobina é quando há oxidação entre a hemoglobina, a combinação entre a hemoglobina e o oxigênio, então há um processo de, desculpa, entre o oxigênio e o ferro que está na hemoglobina. Então, o que acontece? Há oxidação do ferro, então ele torna o sangue vermelho. Mas isto não é o caso, é uma questão de curiosidade. Então, os leucócitos são essas células que nós encontramos aqui no meio. Então, são esses leucócitos que são células responsáveis pela defesa do organismo. Temos a questão do plasma e das plaquetas, etc, etc. Então, aqui, a nível do sistema digestivo, tinha que ver, ok, aqui eu prefiro trazer desta forma a questão da evolução do sistema digestivo, prefiro trazer em forma de tabela, ver se é completo ou incompleto. Então, temos a hidra, que seria um sistema digestivo incompleto. Incompleto por quê? Porque ele tem uma única abertura, ou seja, não tem um orifício de saída do alimento. Quando nós dizemos que o sistema digestivo é completo, é que apresenta a boca e apresenta ânus. Ok? Isso aqui é um sistema digestivo completo. Então, esse aqui não. A comida entra pela boca, diríamos que praticamente iria sair pela mesma abertura, porque aqui estamos a dizer que tem uma única abertura que funciona como boca e ânus. Planária também, temos a mesma coisa. A minhoca já tem um sistema digestivo completo, em que tem 2 aberturas, uma abertura para a entrada do alimento e outra abertura para a saída do alimento. O ser humano também tem um sistema digestivo completo. Os ruminantes também têm sistema digestivo completo. Aqui, de uma forma resumida, iríamos dizer mamíferos. Mamíferos têm um sistema digestivo completo. Apesar de que nos ruminantes tem uma particularização por causa da questão anatômica do sistema digestivo, mas tudo acaba dando no mesmo. Aqui só queremos saber se ele está completo ou incompleto. Temos aqui a questão da hidra, ok? Esta aqui seria hidra. Ok, temos esta questão. Ok, temos aqui o alimento, aqui temos a questão da boca, o alimento que vai até essa cavidade gastrovascular, ok, volta de novo aqui depois de ser processado, ser utilizado, etc, etc. Então, temos aqui também a questão da planária, ok, temos a questão da planária, temos aqui o alimento, toda essa estrutura, ok, não vem ao caso isto, temos aqui a minhoca. Isto aqui saiu num dos exames que era para dar legenda, acho que em 2023. Tinha uma parte aqui que era para indicar isto. Então, o que nós encontramos aqui seria o quê? Seria esta parte do intestino. Essa figura aqui é muito importante. Presumo que eles provavelmente possam vir a trazer. Então, o sistema digestivo desta minhoca, temos boca, temos faringe, temos esôfago, temos papo, temos moela, depois temos o quê? Temos intestino. Então, isto aqui não apresenta estômago. Então, o estômago praticamente seria essa parte aqui da questão da moela. Ok? Que seria um estômago mecânico e não químico. Então, depois temos o que? O ânus. Então, façam captura de ecrã dessa estrutura porque pode vir a ser um exame. Então, o sistema digestivo em humanos, temos aqui essa toda a estrutura que nós já conhecemos. O alimento entra pela boca, vai pelo esôfago, temos o estômago, vai para o intestino delgado,
depois do intestino delgado vai para o intestino grosso, etc, etc. Ok, evolução do sistema respiratório. Então queremos entender como é que ocorre a questão do sistema respiratório em diferentes organismos. Por exemplo, o tipo de respiração que nós vamos encontrar. Ok? Aqui temos trocas gasosas por difusão. Difusão diria praticamente seria. Como é que eu poderia dizer? Ok, é como se fosse uma esponja. A água sai de todas as partes da esponja. Então aquilo seria difusão. Por exemplo, temos os protozoários, eles têm trocas gasosas por meio da difusão. Respiração cutânea, que seria a partir da pele. Ok, aqui não concordo muito, acho que cometi algum erro aqui. Respiração cutânea, vocês vão colocar a questão das minhocas, os anfíbios. Estamos juntos? Então vamos colocar minhocas e anfíbios. Então tem algumas coisas aqui que não tinha que aqui estar. Então vamos fazer essa retificação. Temos minhocas, temos anfíbios. Ok. Então, esses aqui que realizam a respiração cutânea, normalmente eles vão precisar de uma pele úmida. Estamos juntos? Precisam de uma pele úmida. Não digo que as esponjas não. Acho que essa tabela aqui precisa de uma retificação. Vocês vão retificar aí. Então as esponjas tirem eles daqui. Eles realizam a respiração por difusão. Então, minhocas e anfíbios. Então, esses aqui são os mais importantes. Fixem isto aqui. Só platinamentos aquáticos, descartem isso. Cilindrados, tudo isto tem que sair. Isto. Então, ficamos com minhocas e anfíbios, que ocorre a partir da pele. Respiração branquial. Então, esses aqui ocorrem muito mais a partir ocorre a partir das brânquias. Brânquias são aquelas estruturas que nós encontramos logo na cabeça do peixe. Guérlias, brânquias, onde. Então, esses aqui têm uma certa adaptação de isolar a questão do oxigênio. Então, tem uma respiração braquial. Traqueal são artrópodes. Então, esta respiração traqueal nós vamos encontrar muito mais em artrópodes. Estamos a falar de barata, vamos encontrar das pulgas, vamos encontrar. Ok, todos esses aí vão apresentar essa respiração traqueal. Respiração pulmonar, estamos a falar de mamíferos, algumas aves também, alguns répteis, anfíbios, mas sobre os anfíbios eles vão apresentar uma respiração, ou seja, pulmonar, assim como a respiração cutânea, porque a pele está úmida. Para ser um anfíbio é preciso ter uma pele úmida e que facilita essa questão, pele úmida, pele fina, então temos várias particularidades que nós vamos ter que incluir aí na questão dos anfíbios. Então, temos aqui a questão de como é que são a questão do coisa desses dos pulmões de diferentes organismos. Temos aqui alvéolos simples em anfíbios, o réptil está assim, o mamífero praticamente ele está assim. Então, nos humanos, de uma forma mais resumida, então temos isto aqui, temos um par de pulmões, aqui tem brônquios, traqueia, faringe, etc, etc. Aqui o mais importante é vocês saberem identificar cada órgão, ou seja, aqui temos a questão da estrutura, ok? Então temos aqui a questão da estrutura. Ok, temos aqui a questão dos anfíbios, temos os répteis, mamíferos. Então vocês devem conseguir ver a estrutura e dizer aqui o órgão, ou seja, aqui o organismo que eles aqui pertencem. Então, na evolução dos sistemas circulatórios, então nós vamos classificar quanto ao tipo de sistema, presença e tipo de sistema. Então, esponjas, cilindrários e platelmintos não têm sistema circulatório, eles não possuem coração. Então, os nematelmintos, o sistema circulatório também ele está ausente, também não possuem coração. Os anelídeos, a classificação mais importante é a partir daqui dos anelídeos, artrópodes e vertebrados. Os anelídeos eles têm um sistema circulatório presente e ele é fechado. Estamos juntos? Se dizemos que o sistema circulatório é fechado, estamos a dizer que ocorre dentro de vasos. Vasos, estamos a dizer, são estruturas como se fossem veias, etc, etc. Esses aqui, o que é que nós vamos ter aqui? O coração será um coração simples, com vasos dorsais e ventrais. Depois vamos poder especificar lá mais à frente. Os artrópodes também têm um sistema circulatório. Este aqui tem um sistema aberto, ou seja, o sangue, não seria exatamente o sangue, a substância responsável
pelo funcionamento desses artrópodes. Só me esqueci se é hemolinfa ou linfa. Já me esqueci, mas vocês podem ver, não vem ao caso. Então, o sistema circulatório desse aqui seria aberto. Estamos juntos? E esse aqui tem um coração tubular com ósteos. Os vertebrados têm um sistema circulatório. Vertebrados, estamos a falar de todos aqueles que têm vértebras. Então, estamos a dizer, vamos classificar muito mais acerca de esses que têm ossos. Estamos juntos? Então, estamos a dizer que o sistema circulatório ele está presente. Então, é fechado e temos coração com cavidades. Nós fazemos parte dos vertebrados, então não esqueçam disso. Em relação ao. Nós queremos avaliar, dizemos que outros têm coração, outros não têm, então nós queremos avaliar como é que é a questão dessas cavidades do coração. O peixe tem um aurículo e um ventrículo, então tem uma circulação simples. Então o sangue faz um único percurso, que é coração, brânquias, corpo, coração. Os anfíbios têm um coração com 3 cavidades, que são 2 aurículos e um ventrículo. Então tem uma circulação dupla incompleta. Há um momento em que existe a mistura entre o sangue venoso e o sangue arterial. Então, isto aqui é muito importante. Então, eles podem vir a tirar qual é o organismo em que há mistura do sangue. Então, tu tens que saber que aqui nos anfíbios vai existir em uma certa ocasião essa mistura de sangue. Os répteis têm coração com 3 cavidades, que seria duas aurículas e um ventrículo. Então tem uma circulação dupla incompleta. Também aqui a mistura vai ocorrer, mas é reduzida devido ao septo parcial do ventrículo. As aves têm 2 aurículos e 2 ventrículos, ok? Uma circulação completa. A questão do coração das aves tem uma pequena similaridade com o coração dos mamíferos. Então, mamíferos, estamos a falar de humanos, os cães, gatos, esses que têm glândulas mamárias. Então, esse aqui tem um coração separado e vai evitar a questão da mistura do sangue. Da mesma forma também com os mamíferos. Então, esse aqui tem uma circulação completa, que é dupla, e temos o coração dividido em 4 cavidades, que serão 2 aurículos e 2 ventrículos. Então, quanto aos tipos de circulação, aqui temos circulação simples nos peixes, dupla, temos anfíbios, répteis, aves e mamíferos, dupla incompleta, temos anfíbios e répteis, dupla completa, aves e mamíferos, pequena circulação, temos os vertebrados terrestres. Pequena circulação ou seja, o trajeto do sangue, coração, pulmão. Grande circulação, coração, todas as partes do corpo. Então, vamos lá ver aqui. Este aqui seria um artrópode, ok? Aqui temos, este aqui seria uma minhoca, como é que está a questão do seu do trajeto circulatório. Então, temos aqui o coração. Então, temos uma válvula, ok? Temos a questão da artéria, temos a questão da veia, etc, etc. Então, o sangue ele vai seguir mais ou menos este percurso aqui. Então, ok, aqui temos os vasos laterais, ok? Temos aqui o vaso anterior, temos o coração tubular, que ele vai apresentar aqui a questão do coração tubular. Nós sabemos que a questão do coração ele é distribuidor do sangue. Então, na pequena circulação, o sangue vem dos pulmões, vai até o coração, depois do coração volta de novo aos pulmões. Nos pulmões aqui o sangue recebe oxigenação, mas grande circulação seria o sangue sai do coração, vai para o corpo vai para o coração. Então, este aqui seria o trajeto da grande circulação. Então, coração dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, este aqui, conforme nós conseguimos ver, fizemos lá a descrição. Então, vocês podem já fazer uma questão do curso. Podem procurar relacionar, tem um com 2 cavidades, outro com 3, com 4, etc, etc. Então, aqui dos anfíbios, nós conseguimos ver que tem 4 cavidades que ele está praticamente completo. Então, voltamos a trazer mesmo a descrição aqui. Então, répteis, aves e mamíferos. O coração das aves e dos mamíferos, eles praticamente é meio que similar esse sistema circulatório. Estamos juntos? Então, esse aqui é meio que similar. Então, dos répteis, não sei o que, eles têm uma certa particularidade. Então, vocês vão de conciliar com a tabela, conforme vocês estão a ver aqui.
a questão dos répteis, que tem um coração com duas aurículas e dois ventrículos, ou seja, duas aurículas e um ventrículo. Então, vocês vão de conciliar aqui. Temos dois aurículos e um ventrículo. Então, vocês vão fazer esta relação. Ok, evolução do sistema excretor. Então, temos aqui os protonefrídeos, ou seja, com células flama. Vamos encontrar muito mais no caso dos platelmintos, ou seja, na planar. Metanefrídeos, porque esses sistemas eles vão evoluindo. Encontramos desde o sistema menos complexo até o sistema mais complexo. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Evoluímos do protonefrídeos até ao rim. Então, aqui temos os metanefrídeos, ok? Que vamos encontrar muito mais nos anelídeos e nos moluscos. Eu peço a vocês, fixem essa parte da estrutura. Aqui na descrição da função, isto aqui é... Ok, eu estou tendo em conta que vocês têm um curto tempo para estudar. Então, isso aqui vocês podem vir a ler, etc, etc. Se achas que tem uma boa memória, tu podes fixar. Mas aqui é só saber que os protonefrídeos nós encontramos nos platelmintos, para o caso da planar. Metanefrídeos, caso de anelídeos e moluscos. Tubos de Malpis, insetos e artrópodes terrestres. Então, o rim vamos encontrar onde? Nos vertebrados. O rato tem rim, há um exame que aparece isso aí. Mas logo, ainda hoje mesmo, vou fazer a publicação do vídeo a procurar alguns exames, tentar resolver. Não é de ter tempo de produzir slides, então por isso a projeção vai ser meio que diferente que nós vamos procurar fazer. Vamos fazer mesmo a projeção no próprio PDF mesmo do exame. Então vamos selecionar algumas perguntas. Então você que ainda não segue no canal, pode aí seguir o nosso canal. Ok, temos aqui a evolução do sistema escritor. Então, ok, é exatamente essa estrutura que nós estamos a ter. Ok, temos hemolifa, tubo de Malpis. Hemolifa é como se fosse o sangue deste artrópode aqui. Vocês já perceberam que quando pisam a barata, não sai sangue, é uma substância meio que esbranquiçada que sai de lá. Então, aquilo é hemolifa. Então, aqui, a questão, o que vai ser filtrado aqui é a questão do sangue, mas não vamos detalhar muito mais acerca do sistema excretor. Então, vamos para o sistema endócrino. O sistema endócrino nós temos que saber muito mais acerca das glândulas. Então, onde é que nós encontramos, qual é a função dessas hormonas, ou seja, as glândulas, as hormonas que são produzidas, a questão da função. Eu vou ditar as hormonas que são importantes. Vocês podem fixar tudo, mas para não dizer que vos prejudiquei, vou vos dar algumas dicas com base naquilo que eu já vi nos exames. Ok, temos a hipófise, temos aqui a hormona de crescimento. Posso vir a fazer uma confusão, porque como tenho dado também matéria do exame da atenção, então posso vir a querer... Porque algo que avaliou no exame da atenção, não avaliou na 12ª. Então, porque trabalho com essa questão de biologia, posso vir a fazer uma pequena confusão do que é importante lá, quando não. Então, o que vocês devem saber, essa hormona folículo estimulante, que é o FSH, vocês vão ver que isto aqui vai, na mulher, esta aqui vai regular a questão da ovogênese, o desenvolvimento das características femininas. Estamos juntos? Então, este aqui controla as funções ovarianas e vai estimular a produção do estrogênio e da progesterona. Ok, eu peço que vocês fixem o que eu estou a dizer, porque aqui algumas coisas aqui não são lá muito importantes. A hormona luteinizante vamos encontrar em grandes proporções, por exemplo, nos machos. Falo de machos, ok, nos homens, etc, etc. Quando é animal, disse que é macho, não pode-se dizer que é masculino. Ok, se dizem que é sexo, é masculino se for homem. Se for um animal, vamos dizer que será macho. Então é mais ou menos isso aí. Nos animais usa-se o prefixo macho-fêmea, enquanto nos homens é masculino-feminino. Então, o hormônio luteinizante nós vamos encontrar muito mais na questão dos homens. Então, este aqui vai estimular muito mais a questão da produção da testosterona, que seria uma hormona que é responsável pelo desenvolvimento das características masculinas, o engrossamento da voz, etc, etc. Então, essas diferenças, esta aqui atua ao nível do ovário. Há hormonas específicas que são produzidas no ovário, vocês devem fixar. Estrogênio e progesterona são estimulados pelo FSH. O LH vai estimular a produção da testosterona, ok? Peço que fixem isso. A prolactina estimula a produção de leite, a adrenocorticoide, ok? ACTH
Então vai controlar o stress e a questão do cortisol. Quando alguém está muito estressado, há uma produção excessiva desta hormona aqui, o cortisol. Então é considerado também hormônio do stress. Hormona antidiurética, então a DH, vai controlar a quantidade de água dentro do organismo. A água que vai se perder, vai se ganhar, quem vai controlar é o antidiurético. Então, por isso, quando alguém bebe, ok, ingere uma bebida alcoólica, o que é que acontece? Parece que a tendência da micção é mais frequente. Então, há um desequilíbrio ao nível deste hormônio. Mas isso não vem ao caso. A ocitocina vai facilitar a questão do parto e da amamentação. A dilatação uterina que a mulher vai ter, aquela libertação do coso, há um líquido que é libertado quando a mulher está para dar parto. Então, é graças a essa hormona, ocitocina ou oxitocina, onde encontrar com X. Esta aqui é uma literatura brasileira, mas nós usamos oxitocina. Na tiroide, é uma glândula. Aqui, preste atenção, são glândulas, aqui são hormonas. Tiroide, temos a tiroxina, que é T4, é a hormona que regula o metabolismo, o crescimento. A triodotironina, ok, T3, controla o gasto energético, a citocina. Então, este aqui vai controlar os níveis de cálcio. Meus amigos, eu peço que fixem o FSH, o LH. Oxitocina também acho que já vi. Paratormona. Essas aqui ainda não vi no exame da 12ª, mas eles gostam muito desses que eu assinalei aqui de vermelho. Oxitocina também peço para que possam destacar. As suprarrenais, o que é que nós vamos encontrar? São glândulas que nós encontramos por cima do rim. Vai produzir cortisol, aldosterona, adrenalina, noradrenalina. Adrenalina é uma hormona que vai ser responsável, por exemplo, no coisa. Ok, tem muito mais a ver com. Ok, quando a pessoa, você diz que estou com muita adrenalina, está muito agitado, muito. Então é uma hormona, mais ou menos, que poderíamos dizer que regula a questão do stress, etc. Cortisol também é uma hormona do stress. Esta aqui, ok, a adrenalina regula, aumenta a resposta ao stress. Então, essa questão. Ok, mas vocês fixem esta aqui, a questão da luta ou fuga é a adrenalina ou epinefrina, são sinônimos que nós vamos encontrar. Insulina, muito importante, insulina e glucagon, não esqueçam, insulina e glucagon. Temos essas duas hormonas, esta e esta aqui. E depois vamos para estas duas. Insulina é produzida ao nível do pâncreas, reduz a quantidade os níveis de glicose. O glucagon aumenta a glicose. Por exemplo, casos de diabéticos vão dar a insulina para que possa reduzir a glicose. O glucagon vai aumentar os níveis de glicose. Casos de hipoglicemia, baixos níveis de glicose. Então eles dão glucagon. Ok? Não é de especificar muito. Para quem quer preparar para o exame de admissão, vou publicar mais conteúdos que vou detalhar muito mais acerca dessas hormonas. Dizer que vocês podem sugerir aquilo que pode se publicar, querem alguma matéria específica, etc. Mas pedimos que vocês possam ser parceiros dessa nossa página. Enviar alguma contribuição para que possamos ajudar na publicação dos vídeos. Porque há vídeos também que são muito grandes. Por exemplo, o último vídeo que publicamos tinha praticamente 2 gigas. Então temos que procurar a internet correspondente para poder partilhar vídeo para vocês. Então ajudem-nos, por favor. Então temos as gônadas, que são ovários e testículos. Então ovários são gônadas femininas, testículos gônadas masculinas. Senhores, estrogênio e progesterona só produzem-se ao nível dos ovários. Quem estimula a produção é o FSH. Então, estrogênio e progesterona são hormonas gonadotrópicas femininas. Então, estes aqui regulam o ciclo menstrual, a questão da gravidez, estrogênio e progesterona. A testosterona, quem produz são testículos. Então, por causa da testosterona, temos a diferença, por exemplo, de corpo de um homem e de uma mulher. A questão da voz de um homem e de uma mulher, por causa desta testosterona aqui. E vários outros fatores que não vou entrar em detalhes. Melatonina, tirosina, não vou explicar. Vocês veem aí escrito, façam captura de ecrã. Desculpa. Mas vocês têm aqui também a questão da testosterona. Então, que vai controlar as características masculinas e regula também a questão da espermatogênese. Aqui temos aqui essas glândulas, temos aqui as gônadas. Temos aqui as gônadas masculinas que vão produzir a testosterona. Temos aqui as gônadas femininas que vão produzir o que? O estrogênio e progesterona. Então,
O resto é a mesma coisa. A diferença de estar aqui. Aqui produz testosterona, aqui produz o quê? Vai produzir estrogênio e progesterona. Órgãos de sentido. Temos olhos, que são responsáveis pela a questão do detectar os estímulos de luz, orelhas ou audição. Órgãos de sentido, temos visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, a audição tem a ver com som e, ok? O olfato tem a ver com moléculas do ar, então temos que sentir a questão do odor, substâncias químicas, temos isto aqui, o tato. O tato, ele apresenta, ou seja, na mão, ok, na questão do tato, não sei o que, temos termorreceptores. Esqueci, é que lembrei-me agora de uma questão que eu já vi. Temos termorreceptores. Então, os termorreceptores, eles são responsáveis por detectar a questão do frio, calor, etc, etc. Estamos juntos? Então, temos os termorreceptores. Aqui na questão do olfato, temos os quimiorreceptores. Ok? Temos os quimiorreceptores. Peço que destaquem isso. Os quimiorreceptores, eles vão ser responsáveis pela percepção dessas substâncias químicas. Estamos juntos? Então, isso é que é importante. Quimiorreceptores e quimiorreceptores. Isso eu acredito que a sair no exame, já vi em alguns dos exames. Ok, temos aqui audição, temos visão, audição, tato, paladar e olfato. Então são esses órgãos de sentido. São 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, como é que nós estimulamos a questão do olfato? Então, estimulamos o olfato a partir do cheiro, a visão a partir do coisa, a audição a partir de colocamos alguma coisa para tu ouvires, a questão do tato, podemos acariciar, etc, etc. Então, sabor, temos que, ok, aqui já envolve os comeres e os beberes. Então, aparelho reprodutor feminino. Então, como é que ele é constituído? Temos ovários, temos as trompas de Falópio, temos o útero, vagina, o colo do útero, ou simplesmente aquilo que nós chamamos de cérvix, e temos a vulva. Ovário. São responsáveis pela produção dos gametas. É aqui nos ovários aqui onde vai se produzir estrogênio e progesterona. Então, a produção de hormonas femininas, estrogênio e progesterona, que regulam o ciclo menstrual da mulher e a gravidez. Falópio, trompas de Falópio. Esses aqui são responsáveis pelo transporte do ovário, dos óvulos, aliás, até ao útero. Então, isto aqui quando ocorre a questão da fecundação. Então, quando ocorre, por exemplo, uma relação que é sexual, então os ovários eles vão migrar a partir destas trompas de Falópio, então haverá um encontro com a questão do que dos espermatozoides. Então, e haverá aqui a questão da fecundação. O útero é onde vai ocorrer o desenvolvimento do embrião e da gestação. Então, aqui como é que diria isso aqui? Na vagina, seria o canal, passagem do ciclo menstrual, canal que é responsável pela penetração ou relação sexual. O cérvix, este aqui vai produzir a produção de secreções que protegem o útero e ajudam a movimentação dos espermatozoides. Então, o espermatozoide, para poder chegar, entra do canal vaginal. Então, para poder chegar até, ok, essa questão do útero, etc, etc, tem contrações que precisam lá ser realizadas. Então, como a barreira que evita infecções uterinas, dilatação do parto, para a passagem do bebê, temos a vulva, conjunto de órgãos genitais externos, protege os órgãos internos produtivos, participa na estimulação sexual. Ok, o que é que nós estamos a ter aqui? O que nós estamos a tentar descrever era mais ou menos essa questão. Temos aqui a questão da estrutura desses órgãos, do órgão genital feminino. Então, o que é que nós estamos a ter aqui? Aqui temos a questão temos o oviduto, ok? Temos essa estrutura aqui, que seria o oviduto, ok? Temos a questão do útero, temos a trompa de Falópio, deste lado aqui também. Temos a questão do ovário, que é segurado por essas trompas de Falópio. Temos aqui essa região que nós chamamos de colo do útero. Então, aqui temos aqui a abertura do canal vaginal. Então, aqui temos essa estrutura toda. Mas o que eles vão precisar no exame? É para tu legendares esta parte aqui, conhecer essa estrutura. Então, tudo isto, ímã, vagina, grandes lábios, pequenos lábios, não vem em causa. Então, fixe essa estrutura, decore, não tem como explicar a legenda já está aqui.
Então, a legenda já está aqui. Então, aqui nos ovários, onde vai produzir estrogênio e progesterona, depois onde é que é lançado? É lançado no útero. Bah, e acabou. Então, aguarde a outra parte, que é a simulação do exame com base na matriz. Então, pedimos mais uma vez que você possa fazer a sua contribuição, parte do MPES ou EMOLA. Surpreenda-nos, por favor. Até ao próximo vídeo.